Olá pessoal, tudo bem? Em Cartas e Crônicas, publicado pelo Chico Xavier em 1966, livro esse ditado pelo irmão X, um apelido que o Chico Xavier deu para o espírito do Humberto de Campos, o Chico Xavier vai contar um fato muito interessante que se encontra logo no início do livro, que ele dá o nome de Morte no Circo. Graças a esse, digamos, episódio relatado pelo Chico Xavier, nós vamos ter uma ideia muito clara do que é o desencarne coletivo. Ele vai contar o seguinte, ele vai contar que por volta do século II da Era Comum, mais precisamente no ano 177, na região de Lyon, na França, que se encontrava sob o domínio romano, estava sendo preparada uma festa para um tribuno romano, o Lúcio Galo, que chegaria. Esse Lúcio Galo era um cara assim, poderoso, né? Ele tinha grande intimidade até mesmo com o imperador. Então todo mundo queria agradar o cara. Então eles resolveram montar uma grande festa para saudar o Lúcio Galo. Então eles prepararam dançarinas, músicos, mágicos, malabaristas, luta de gladiadores, feras, como leões, touros. Então montou-se um circo ali para ter uma grande festa em homenagem a esse romano que estaria chegando naqueles dias. Mas eles acharam que isso aí estava pouco e precisava incrementar, precisava de algo mais inebriante, algo novo. Então eles bolaram o seguinte: pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aprisionar 1000 cristãos, mulheres e crianças, e vamos passar um líquido inflamável neles, vamos jogar o líquido inflamável lá no picadeiro e jogamos fogo e vamos assistir esses 1000 cristãos, né, morrerem queimados. E assim eles fizeram. Essa morte de 1000 pessoas, principalmente mulheres e crianças, foi o ponto alto dessa festa. Bom, segundo Chico Xavier, isso ocorreu no ano 177 da nossa era. E ele vai dizer o seguinte: essas pessoas que organizaram essa festa macabra, onde foram mortas mais de 1000 pessoas, 1000 cristãos, essas pessoas vão depois reencarnar e se reencontrar no dia 17 de setembro de 1961, lá no Gran Circus norte-americano, na cidade de Niterói, numa matinê em um domingo. Então ele diz que essas pessoas que organizaram essa festa macabra lá para o Lúcio Galo, responsáveis pela morte de 1000 cristãos, elas vão reencarnar e vão se reencontrar numa matinê de domingo de 17 de setembro de 1961. Nesse circo vai ocorrer um incêndio criminoso. Um funcionário contratado, o circo quando chegava, hoje não tem mais circo, mas que na época tinha circo, o circo quando chegava numa cidade, ele fazia um monte de contratações para pessoas montarem lá a lona, aquela coisa toda. E o circo contrata um sujeito, mas o sujeito não batia bem, o sujeito ruim, o circo não gostou dele. O administrador ali, né, e demitiu o cara. O sujeito ficou muito injuriado, arrumou 2 comparsas piores do que ele ainda, porque topou fazer esse tipo de coisa, né? E eles vieram
E numa matinê de domingo, eles tacaram fogo no circo, com as pessoas lá dentro, segundo eles, para causar lá um prejuízo ao dono do circo. Nesse incêndio vão morrer 500 pessoas queimadas, a grande maioria crianças, muitas vão morrer pisoteadas. Foi uma coisa terrível. Eu morava em Macaé, minha cidade natal, que fica a menos de 200 quilômetros de Niterói. E lá em Macaé eu ouvi falar e me abalei com essa história do incêndio do circo lá em Niterói. Isso não é memória falsa não é que eu incuti isso depois não, eu me lembro realmente disso. O circo na época era algo muito forte na vida das pessoas, principalmente das pessoas que moravam no interior, que era o meu caso, morava numa cidadezinha bem pequena. Então o circo era um grande acontecimento, a gente tinha o circo entranhado nas nossas fantasias, o circo era algo muito presente. Nós gostávamos muito do circo, todo mundo gostava do circo, principalmente da classe sociocultural que eu pertencia. Esse incêndio foi algo dramático. Não havia caixão para enterrar as pessoas, né? Não tinha lugar, hospital para atender de modo adequado as pessoas. Foi tanto morto que o ginásio Caio Martins, é um ginásio de esportes lá, bem conhecido em Niterói, esse ginásio foi transformado numa grande marcenaria. Os marceneiros trabalhavam dia e noite ali, produzindo caixões. Os cemitérios tiveram que ser ampliados, foi arrumar lugar para inumar os corpos, porque não tinha lugar para colocar nos cemitérios, né? Uma tragédia assim terrível, uma tragédia terrível. E essa tragédia do incêndio do circo, vai ser feita uma leitura espírita dessa tragédia pelo Chico Xavier, que ele vai explicar, através dessa tragédia, o chamado desencarne coletivo. Ele vai dizer o seguinte, essa tragédia ela foi necessária, portanto as pessoas têm que aceitar isso, porque o que houve ali foi um ajuste kármico. Essas pessoas que morreram nesse incêndio, elas estão fazendo ajustes kármicos na sua evolução. Essas pessoas agora vão evoluir espiritualmente com mais rapidez, porque elas saldaram as suas dívidas. Algo muito difícil do sujeito dizer para quem perdeu um filho, perdeu uma esposa ali naquele incêndio, né, e jogando uma causa há quase 18 séculos antes, né? Algo assim muito, muito difícil das pessoas aceitarem do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista histórico, do ponto de vista racional, né? de várias maneiras. Então o espiritismo brasileiro, ele criou essa fantasia do desencarne coletivo para explicar as tragédias coletivas. Ele diz o seguinte: faltas cometidas de modo coletivo serão pagos de forma coletiva. Formas cometidas de modo individual serão pagas de modo individual. Então, vítimas de terremotos, tsunamis, incêndios, quedas de aeronaves, tudo, o incêndio lá na Boate Kiss, o incêndio no edifício Joelma, todas essas catástrofes são explicadas pelo Espiritismo como pessoas que estão pagando dívidas passadas, algo terrível que essas pessoas fizeram no passado. Agora, nesse enorme livro contábil, elas estão fazendo um ajuste reencarnatório para evoluírem espiritualmente. Estão saldando dívidas antigas.
O desencarne coletivo nada mais é do que uma fantasia macabra criada pelo credo espírita.